Fala aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos tratar de alguns assuntos do Coringão. Adversário definido pela quinta fase da Copa do Brasil. Renovação de Memphis Depay travada? Vamos descobrir isso nesse vídeo. E por último, sequência difícil do Corinthians nos próximos meses antes da Copa do Mundo. Antes de tudo, se vocês gostarem desse vídeo aqui, considerem se inscrever, deixar o like. E vambora, rapaziada. Primeira coisa, sorteio da Copa do Brasil foi realizado hoje, 2 horas da tarde, e o Corinthians conheceu o seu adversário, que será o Barra de Santa Catarina. Trouxe o Barra aqui no canal, foi campeão do Campeonato Catarinense, Chapecoense fez uma sacanagem com eles, mas os confrontos estão definidos para acontecer entre os dias 22 ou 23 de abril e 13 ou 14 de maio, jogos de ida e volta respectivamente. O Corinthians é o único clube paulista que vai decidir em casa. A gente sabe que o Corinthians é aquele time que, nossa, jogo fácil contra o Barra. Não, provavelmente vai ser o jogo mais difícil do ano, depois do jogo contra o Platense, porque o Corinthians gosta de peidar para time que é inferior a ele. É impressionante. O Corinthians jogou bem contra a Santos, jogou bem contra o Flamengo, penou para ganhar da Chapecoense, não conseguiu e perdeu acachapantemente pro Curitiba. Então vamos ver como o Corinthians vai lidar com o Barra. Eu espero que bem, porque a Copa do Brasil, o Corinthians está defendendo o título e seria muito legal ter um bicampeonato. Rapaziada, vamos falar agora sobre o Memphis. Memphis é esse que está irritado com o tipo de treinamento que o Corinthians tem dado para ele. Segundo o Fábio Lázaro do UOL, ele tem ficado muito incomodado com a preparação física do Corinthians. Eles têm dado um planejamento específico de carga para ele tem tido menos carga. Em alguns treinos antes dos jogos ele nem participa, e ele diz que está muito incomodado com isso, porque em jogos de muita intensidade, como foi no jogo contra o Flamengo, essa pouca carga dele acaba sendo um efeito contrário, acaba sobrecarregando o Memphis e fazendo com que ele saia lesionado. Foi o que aconteceu nessa partida diante do Flamengo, ele jogando bem e saiu lesionado logo após. Tanto que ele voltou para o banco para acompanhar os companheiros, para apoiá-los. Saiu uma notícia do Koeman falando sobre ele não estar bem para os amistosos, e o Koeman até citou mais sobre caso ele não esteja bem, ele nem vai convocar outra pessoa, que só vai convocar o Memphis. E é o que eu falo, rapaziada. Se ele ficar treinando em separado, não vai adiantar de muita coisa, porque os jogos do Campeonato Brasileiro, Libertadores, principalmente Libertadores, são muito físicos, são muito pegados. Ele precisaria correr muito contra o Flamengo, ele se entregou muito nos minutos que ele esteve em campo, e se ele continuar treinando em separado, vai ser pior, porque daí isso vai mostrar que ele está em um nível abaixo, os jogadores vão estar em um nível acima, ele vai tentar se igualar a esses jogadores e vai acabar se lesionando. Isso é ruim, principalmente a quesito pessoal dele, porque ele quer participar da Copa do Mundo. E que torneio existe que é mais difícil que uma Copa do Mundo? O único torneio que se assemelha em quesito de dificuldade e qualidade é uma Champions League, mas a Copa do Mundo é o torneio maior, todos os melhores jogadores do mundo estão ali. Então você precisa pensar que se ele está indo para a Copa, ele tem que estar no nível bom para isso, no nível apto. E ele não pode ficar tendo essa diminuição tão brusca de carga, porque quando ele for entrar contra o Palmeiras, por exemplo, agora dia 12 de abril, quando ele for entrar contra o Internacional, Fluminense, contra o Platense lá na Argentina, ele vai sentir, e é isso que eu tenho medo. Tenho medo do Memphis não conseguir desempenhar e dele ficar lesionado, e de principalmente ele se irritar com a diretoria, não querer renovar, porque ele está tendo uma carga diminuída. O que vocês pensam sobre isso? Vocês dariam essa carga diminuída para o Memphis, ou vocês colocariam ele para treinar igual todo mundo e dane-se? Deixem aí nos comentários. E por último, vamos dar uma repaginada sobre a sequência do Corinthians. É uma sequência muito difícil, a gente sabe que o próximo jogo só vai ser dia 1º de abril, mas nós teremos outros confrontos já embalados a esse. Fora esse da Copa do Brasil, que vai ser um pouco depois, nós temos 5 confrontos do Corinthians pós-data FIFA. São eles, Corinthians e Fluminense, lá no Maracanã. Fluminense esse que está embalado, não perdeu no Maracanã. O único jogo que perdeu foi diante do Vasco, e o Vasco estava jogando de mandante no Maraca. Ou seja, o Zubeldia está conseguindo encaixar esse time muito bem em casa. O outro jogo vai ser contra o Internacional em casa, jogo dificílimo. A gente sabe que, infelizmente, é um jogo de briga direta. O Internacional já ganhou os últimos 2 jogos do Santos e da Chapecoense, e o Corinthians não pode falar nada porque empatou com o Santos
e com a Chapecoense vai ter trabalho nesse jogo. O Corinthians já viaja para a Argentina para enfrentar o Platense. O jogo vai ser dia 5 e contra o Platense dia 9. Aí voltando, o Corinthians já tem um derby, Corinthians e Palmeiras dia 12 de abril. Ou seja, é uma sequência muito difícil. Fluminense que tá bem, Internacional que embalou 2 vitórias seguidas, Platense que foi campeão argentino do Apertura e Palmeiras que chegou na final da Libertadores da América e disputou até as últimas rodadas contra o Flamengo no Brasileirão, acabou de ganhar um campeonato paulista eliminando o São Paulo, eliminando o Novo Horizontino, que era o melhor time da competição até então, ganharam do São Paulo lá, é uma blitz que funciona, então o Corinthians vai ter que tomar muito cuidado. E o último jogo dessa sequência de 5 jogos é Corinthians e Santa Fé aqui na Neoquímica pela Libertadores. A gente sabe que o Corinthians, o time fala espanhol, fala olha, tudo bem, o Corinthians já peida, já começa a ficar se tremendo. Então vamos ver como é que vai ser a sequência do Corinthians para a temporada. Eu espero que muito boa. Dependendo dos resultados desses próximos 5 jogos ou até menos, eu já reavaliaria o Dorival, já demitiria ele. Contrataria o Tite? Não. O Tite recusou a gente 2 vezes, falou que não ia treinar, que não estava bem da cabeça. Ele realmente não tá, dá para ver pela feição dele, mas treinou o Flamengo, treinou o Cruzeiro. Então vamos falar a verdade, ele já não merece mais a gente. A gente deu a colher de chá para ele, eu sou eternamente grato a tudo que ele fez pelo clube, mas eu não contrataria o Tite nesse momento. Temos o Crespo no mercado. O Crespo que estava no São Paulo foi demitido e estava muito bem. Tanto que existem rumores de que o São Paulo está esperando o Dorival ser demitido para reavaliar o Roger Machado, ou seja, olha que bagunça que o São Paulo conseguiu se tornar. Tava com o Crespo muito bem, contratou o Roger e agora já tá querendo demitir ele. Sei que tudo é rumor, mas vamos ver como é que vai se desenrolar. O que vocês acham, rapaziada? Vocês acham que nessas próximas 5 partidas o Corinthians vai desempenhar bem pós-data FIFA? A gente viu o que aconteceu depois da eliminação do Paulistão. Vocês acham que o Memphis vai ficar, que o Memphis vai sair? E lembrando, rapaziada, só para fechar aqui, o Marcelo Paz falou um pouco sobre uma possível renovação com o Memphis. Vou falar dela agora para vocês. O Marcelo Paz diz que não há oferta, embora exista o interesse de prorrogar o contrato do Memphis, que se encerra agora em 30 de julho, ele já pode assinar um pré-contrato e sair. Só que existe um consenso entre Osmar Stabile e Marcelo Paz, diretoria do Corinthians. O salário do Memphis é inviável para os padrões corintianos. De verdade, para os padrões Brasil. Cara, você dá quase 7 milhões em questão de bônus, mais salário para um jogador é ridículo, impensável. Então vamos ver como é que o Corinthians vai lidar com isso. Para quem curtiu esse vídeo, peço que deixe o like, se inscreva no canal. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Tamo junto sempre, até o próximo vídeo. Valeu, é isso.